Olá pessoal, tudo bem? Então imagina que você abriu um script, por exemplo, um dos que eu disponibilizo aqui no canal, ou um que você baixou da internet, e de repente tudo que era acentuado virou uma interrogação. Ou então você decidiu ler um banco de dados e quando você lê esse banco de dados, os nomes vêm com caracteres estranhos, interrogações, sinal de maior e menor, indicando que onde era um acento, o programa não conseguiu ler. O que fazer em relação a isso? Então, esse é um vídeo curto para te explicar o que fazer. Vamos lá? Bom, então eu tenho aqui um script que, quando eu abro, todos os acentos são transformados em interrogação. Então, primeira coisa, gostaria de falar rapidinho sobre o porquê que isso acontece e aí a gente vai falar sobre como lidar com isso. É bem simples, tá? Então, isso acontece por um conflito de uma coisa chamada encoding. Encoding é a forma como é codificado o caractere especial. Então, palavras, que tem ali acentos, isso é considerado um caractere especial. E existe mais de uma forma de fazer essa codificação dos caracteres especiais. São os diferentes encodings. E esse conflito geralmente acontece quando a gente salva um arquivo num sistema Windows e abre esse arquivo no Mac ou no Linux ou vice-versa. Então, por exemplo, esse é um script que originalmente eu salvei num Windows e eu tô abrindo agora num Mac. E o Windows e o Mac, eles trabalham com sistemas de encoding diferentes. Enquanto o Windows trabalha com um que chama ISO, um número lá, eu já vou mostrar para vocês qual, que também pode ser chamado ali de Latin 1, Latin 1, o Mac trabalha com o TF8. Então, quando a gente abre esse arquivo que foi salvo no encoding do Windows no Mac, os acentos viram interrogação. E se o contrário acontece também, então se eu salvo um arquivo em UTF-8 no Mac, você abre no Windows, você pode ter esse problema de acentuação. Até eu recebi um comentário esses dias no canal que é assim, você devia fazer todos os seus scripts e todos os seus bancos de dados sem acento. E assim, para mim isso é um pouco fora da realidade, no momento em que a gente fala português, nossas palavras são acentuadas, faz muito sentido a gente trabalhar às vezes com categorias de variáveis que recebem acentos, nomes de variáveis que recebem acentos, então eu acho que a solução não é necessariamente evitar que a gente use acento, a gente escreva as palavras do jeito correto do português. Eu acho que a solução é a gente saber lidar com isso, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Se o problema foi aqui no script, a primeira coisa, abrir um script, veio tudo com interrogação. O que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui em File e você vai selecionar a opção Reopen with Encoding. O que isso está dizendo para você? Que você consegue reabrir usando uma codificação encoding diferente. Nesse caso, eu sei que esse arquivo foi salvo ali num Windows. Então, o encoding que ele foi salvo é esse aqui, ó, ISO 88591. Geralmente vai ser esse, tá? Se deu problema. Pode ver que ele estava aqui no UTF-8, ele foi aberto no TF-8, que ele até coloca aqui que é o default do meu sistema, e realmente é. Então, eu vou clicar aqui em OK, você vai ver a mágica acontecer. Pronto, resolvido, tá vendo? Então, agora, os acentos voltaram. Inclusive, aí o que você vai fazer? Quando você for salvar, se você só clicar em salvar, ele vai acabar salvando com o encoding do teu computador. Se você quiser garantir, você ainda pode vir aqui e colocar, ó, Save with Encoding, e você salva, por exemplo, se o seu computador for o Windows e trabalhar com esse encoding, você salva nesse encoding, quando você reabrir não vai dar problema. No meu caso, eu teria que salvar aqui com o TF8, porque esse é o padrão do meu computador. Aí quando eu reabrisse, não ia dar problema, tá? Então, essa é a nossa lógica aqui. Mas aqui vem uma dica super importante que é, quando você abre um script e ele fica ali, com todos os acentos mudados, o que você não pode fazer é salvar esse script sem corrigir esse problema de encoding. Se você salvar esse script ali com as interrogações, quando você reabrir, as interrogações vão estar lá e aí você não vai mais conseguir converter. Então, isso que muitas vezes acontece, você baixa aí o script meu, no teu computador dá algum conflito de encoding e os acentos viram interrogação, e aí você salva desse jeito. Aí mesmo que você tente reabrir com encoding novo, aí você não vai conseguir. Então,
Toma cuidado com isso. A primeira vez que você abriu o script, deu problema de encoding, você já faz essa conversão, beleza? Então é isso. Eu até faço, às vezes eu esqueço, mas em geral, o que eu faço é salvar todos os meus scripts com o encoding do Windows para disponibilizar, porque eu sei que é o que a maior parte das pessoas usa, então a gente minimiza esses problemas, mas é isso. É impossível eu excluir esse problema, porque a gente vai trabalhar com encodings diferentes, né? São computadores diferentes, sistemas diferentes e faz parte, beleza? Um segundo problema que pode acontecer é você ler um banco de dados que tem ali um problema também de encoding. Então, o banco tem acentos e aí quando você lê esse banco, esses acentos são lidos de um jeito estranho. Então, para isso eu vou carregar aqui os pacotes que a gente vai usar, que são só esses, ó, dplyr, acho que eu nem usei dplyr, o readr e o string, e eu vou te mostrar o que acontece aqui. Aqui eu vou ler o banco do jeito que a gente está acostumado, usando aqui o read.csv2, porque esse é um banco salvo ali no formato CSV brasileiro ali, que seria com vírgula no separador de decimal e ponto vírgula no separador de colunas. Quando a gente lê esse banco, que está ali no meu diretório de trabalho, vou rodar essa linha aqui e vou pedir para olhar a carinha do banco aqui. O que vai acontecer? Parece que tá tudo bem, só que quando a gente olha aqui, ó, um determinado grupo que chamava antipertensivo padrão, a gente tem um conflito por causa dos acentos, tá? Aconteceu só aqui porque eu já não tinha acentos nas variáveis, mas aconteceu aqui nessa parte, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que informar para a função aqui que está lendo esse banco, qual é o encoding. Então, aqui no caso da read CSV2, é bem simples, a gente vai simplesmente escrever aí dentro, aqui ó, file encoding Latin 1. Eu nem sei se fala Latin 1, né? É latino, devia ser Latin 1, então que seja Latin 1. E aí, isso aqui, esse encoding Latin 1 é o mesmo daquele ISO, nananã, que é o padrão do Windows. Então, se a gente rodar aqui, você vai ver, ó, vou dar um view, que agora o banco é lido corretamente. Então, pronto, tá resolvido. Se você tinha ali acentos, esse encoding latim aí vai fazer com que esses acentos sejam lidos corretamente, tá? Um detalhe é que se a gente estiver lendo esse arquivo CSV pela função do readr, que inclusive é uma função muito boa, o jeito de informar o encoding é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais chato. Então, ó, vou ler aqui com essa função que vem do pacote readr, que chama read_csv2, tá? Lendo aqui desse jeito, a gente vai ter ali o mesmo problema. Se eu clicar aqui em View Dados, ó, ele não consegue reconhecer aqui o ACONTIL do antipertensivo padrão. Então, eu preciso informar isso. E aqui é um pouquinho menos óbvio, porque a gente tem que informar tudo isso aqui que eu coloquei na minha colinha. Então, locale, e aí a gente usa uma função locale do readr e diz que o encoding é latim 1. Então, rodando aqui, ó, agora... Beleza, acentos lidos, tudo certo, tá? Nossa, Fernanda, como que eu vou saber isso? Descobri isso procurando, certo? Então, eu joguei no Google como informar o encoding na função read_csv2. Claro que funciona melhor quando a gente procura em inglês. E aí pronto, resolvido, né? Mas esse aqui, ainda além de tudo, é um problema bem brasileiro, né? Você vai encontrar gente em português falando sobre isso. Me parece que quando a gente trabalha com arquivos em Excel XLSX, esse problema não acontece porque, por padrão, eles são todos salvos no encoding UTF-8. Então, eu testei isso aqui, peguei arquivos Excel que eu tinha salvado no Windows e arquivos Excel que eu tinha salvado no Mac e, de fato, os acentos estavam normais. Se acontecer aí um problema, você dá uma pesquisada, tem algumas funções que deixam você informar o encoding. Então, se você for ler o Excel, tem a função do pacote XLSX, que é a read.xlsx. Essa aqui, ela pede ali alguns argumentos, mas ela deixa a gente informar o encoding, tá? E aí, mesma coisa, a gente vai informar do jeito que a gente informou aqui, tá? Pode ser o latim 1, pode ser o UTF-8. Nem sempre, né, vai ser o latim 1. É que ele é o mais provável, ainda mais se a gente está trabalhando com acentos que estão dando conflito. Mas pode acontecer o contrário, pode ser que
você baixa um banco de dados que, por exemplo, eu salvei, e aí salvei em CSV, e quando você lê no Windows, ele vai assumir que o encoding é esse e não é. Então, você vai dizer que é o UTF-8, tá? Uma dica que é bem legal é tentar descobrir o encoding com uma função que detecta esse encoding. Então, por exemplo, aqui eu rodei essa função string-enc-detect, né, que vem aqui do pacote string. E aí a gente, vou rodar aqui para mostrar para vocês. Peguei aquele mesmo banco, né, que eu tinha lido ali. Ele vai dizer, que a probabilidade maior é ser um encoding ISO 889591, que é o Latin 1, e que ele tá dizendo isso aí com uma confiança de 98% e que a linguagem é português. Então, pronto, você já descobre qual é o encoding para te ajudar ali a selecionar o encoding adequado aqui. Fazendo desse jeito, você vai conseguir trabalhar com acentos, inclusive no nome das variáveis. Eu sei que tem toda uma questão que supostamente a gente não deveria colocar nem acento, nem espaço nos nomes das variáveis. Mas, e digo isso aqui com medo de ser cancelada pela comunidade do R, mas vou jogar real, eu tenho usado cada vez mais variáveis com os nomes já prontinhos para o texto. Então, com espaço, com acento, porque aí quando eu gero os meus relatórios, então gero os gráficos e tabelas, e eu faço tudo isso pelo R mesmo, pelo R Markdown, os nomes já vêm corretos ali, já vem do jeito que eu escreveria mesmo aquilo em texto, né? E é isso, gero também os meus relatórios todos pelo R Markdown, então não tem muito cabimento a solução do problema se a gente evitar acentos no total, né? Então, eu realmente acho que a solução é a gente saber lidar com os acentos e não evitá-los completamente. Eu espero que essa dica tenha te ajudado. Eu sofri muito com essa parte de abrir script e aparecer um monte de interrogação, principalmente quando eu estava na especialização aprendendo R, então parece uma coisa às vezes meio óbvia para quem trabalha há um tempo, mas não é óbvia para quem não trabalha com isso há muito tempo. Então é isso, espero que tenha te ajudado, me conta aí se você já sabia. E, como sempre, né, se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal. Todo esse apoio virtual aí é bem importante para fortalecer o canal, para ajudá-lo a crescer, a ser sugerido por mais pessoas. Inclusive, se você está assistindo isso e não é inscrito, se inscreve aí, a gente tá rumo aos 35 mil, me ajuda. Eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então é isso, até a próxima!